Queridos, nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, Amada Igreja. Tem sido uma série que tem confrontado a nossa visão de ser igreja, que tem confrontado os nossos valores, o nosso próprio coração. E eu sei que para nós sempre queremos ter uma palavra de encorajamento, mas o que eu quero dizer para você é que é uma palavra de encorajamento, porque é uma palavra que vem de alguém que te ama, que quer que você tenha uma vida próspera, uma vida frutífera. E muitas vezes nós estamos caminhando na direção errada, achando que estamos fazendo aquilo que é correto. Na nossa visão natural, nós achamos que estamos criando os filhos da maneira correta, tendo um relacionamento no casamento correto, olhando para as nossas finanças e fazendo de forma correta, olhando para a nossa vida geral, de ser igreja, de fazer parte de uma igreja, de ser corpo de Cristo, achando que estamos fazendo o melhor, quando Jesus olha e tem outra visão a respeito daquilo que estamos fazendo. Nós vimos aqui no discorrer das cartas às igrejas da Ásia Menor, foram 7 cartas, essa é a última carta, a 7ª carta, que essas igrejas, elas tinham sim coisas boas que elas faziam, eram igrejas que estavam fazendo a obra de Deus, que estavam impactando de alguma forma a comunidade, mas elas estavam enganadas muitas vezes em seu coração, na sua motivação. Então, para o Senhor, para Deus, não importa aquilo que você faz de maneira exterior, mas o que é que motiva o seu coração para fazer. 2 pessoas podem chegar a esse altar fazendo exatamente a mesma coisa, dando uma oferta. E o coração de uma está com a motivação correta, uma motivação que agrada a Deus, e o coração da outra pessoa está com a motivação incorreta. Muitas vezes as pessoas plantam para ver o resultado em suas próprias vidas. Então, isso não era amar a Deus, isso é amar a si mesmo, porque o resultado que eu espero é uma barganha com Deus, é fazer algo para que eu receba de volta. E é claro que nós entendemos que isso é uma consequência natural da semeadura. Nós semeamos e nós colhemos, mas a motivação principal precisa ser o amor que nós temos a Cristo. Então, nós estamos fazendo esse passeio aí pelas igrejas da Ásia Menor. Eu queria mostrar para vocês mais uma vez o mapa, porque nesse ano vai ser a última vez que vocês vão ver esse mapa. Provavelmente até você já memorizou. Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Filadélfia, Sardes, Tiatira e a última das igrejas que ficava na cidade de Laodiceia, que é a que nós iremos falar hoje. E para você que não tem tanto conhecimento com as escrituras bíblicas, eu quero dizer para você que essas foram cartas reais, escritas pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Pátimos. Ali era uma ilha rochosa, era uma prisão, um exílio do Império Romano, e prisioneiros políticos, prisioneiros religiosos iam para aquele lugar por algum motivo. E o motivo que o apóstolo João estava naquele lugar é simples e puramente por pregar a palavra de Deus, por reconhecer Jesus Cristo como o único Deus e o único Senhor, o que era uma afronta para o Império Romano. Naquele tempo, o imperador era visto como Senhor e visto como um próprio Deus, na qual as pessoas tinham que se prostrar. E, evidentemente, os cristãos se negavam a isso. E lá estava o apóstolo João preso. Só que não importa onde nós estejamos, não importa a prisão, não importa se você está encarcerado, se você está passando por desafios, passando por obstáculos, o que importa é quem está com você. Por isso que família é tão importante, queridos.
Família é tão importante. Importa é quem está com você no barco da vida. Muitas vezes a família também te abandona. A família também, quando você está naufragando, diz, olha, isso não é comigo, mas existe alguém que está no barco, não precisaria estar, mas faz questão de estar, e esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus estava lá com o apóstolo João. E João tem uma visão, um encontro com Jesus. Jesus pede a João para escrever cartas para essas igrejas. Igrejas reais. Mas nós entendemos que essas cartas, elas ultrapassaram o tempo. Elas têm 2000 anos. Mas elas se aplicam à nossa igreja hoje. A Zion, em 2025. Igreja da qual você faz parte. Por isso, abra o seu coração, porque essa palavra é para você. Eu digo mais, eu digo que essa palavra primeiramente é para mim. Na medida em que nós estamos preparando o sermão, somos nós os primeiros que somos ministrados. E nós devemos receber essa palavra com muita reverência, porque ela não vem de uma pessoa qualquer. Ela vem do próprio Jesus. Então, eu queria, queridos, convidar vocês a abrir a sua Bíblia, se você tem esse hábito de andar com a Bíblia impressa, em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao verso 22, é isso que nós vamos ler. Mas se você não está com a sua Bíblia, nós estamos aí projetando, nós estamos na versão NVI, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Essas são as palavras de Jesus. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu te dou esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos reunidos aqui na Tua casa, Senhor, como Teu povo, como a Tua família. E sim, nós queremos que os nossos ouvidos ouçam aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, que essa palavra não seja apenas uma crítica, apenas uma exortação, mas que ela seja um convite à transformação. Que nós possamos reconhecer tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor pontuou nessa carta, como talvez uma verdade para a nossa vida, mexe naquilo que precisa ser mexido. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós somos tão frios, quanto à Tua presença, nós fazemos desse lugar, ou da nossa casa, ou do lugar secreto, um lugar mais religioso do que propriamente um lugar de encontro com o Senhor. Aquece mais uma vez o nosso coração.
É isso que eu te peço, é isso que eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho um desafio aí. Me entregaram a palavra, eu quero dizer às 7h54. Mas eu queria começar olhando a geografia e conhecendo um pouco da história. Você pode estar dizendo, não sou bom nem de geografia, nem sou bom de história. Mas seria impossível entender as palavras de Cristo nessa carta se nós não conhecemos um pouquinho daquilo que é a cidade de Laodiceia. Eu queria colocar um mapa aí para que vocês pudessem ver. O próximo. Isso. Aí está Laodiceia. E Laodiceia, se você pode ver, fica justamente na junção do rio chamado Rio Meandro e no vale do Rio Lico, no cruzamento de 3 rotas principais, 3 rotas comerciais. E isso faz, mais uma vez, estarmos diante de uma cidade que é rica. Essa cidade era tão rica que ela foi conhecida como uma encruzilhada de riquezas. Um dos centros financeiros mais importantes da Frígia. As pessoas conheciam esse lugar por diversos motivos. Além dela ter uma posição geográfica privilegiada, ela também tinha pessoas importantes, ela tinha também uma cultura importante, um desenvolvimento de recursos naturais. E assim, essa cidade, sem dúvida alguma, é uma das cidades mais ricas dessas outras cidades, das quais foram escritas as 7 cartas. Ela possuía recursos naturais que muitas outras cidades gostariam de ter. Isso nos lembra o nosso Brasil, cheio de recursos naturais. Nessa cidade, você podia encontrar uma abundância de ouro, uma abundância de metais preciosos e, obviamente, o fato de existir um alto valor de recursos naturais nessa cidade atraía banqueiros, atraía cambistas, investidores. Mas não só na sua posição geográfica, não só nos seus recursos naturais, mas nessa cidade também nós poderíamos encontrar uma famosa indústria têxtil. Por causa do tipo de relevo que existia naquele lugar, era possível criar rebanhos de todos os tipos, mas em especial uma raça de ovelha que dava um pelo completamente diferente das outras regiões. Aquele animal produzia para a indústria têxtil um pelo que era negro, que era espesso, que era brilhante, naturalmente falando. Então, quando você se vestia com roupas que eram fabricadas ali com os tecidos da Laodiceia, significa dizer que é semelhante modo a você estar se vestindo nos dias atuais com roupas de grife. Então, a pessoa que vestia a roupa que era fabricada na Laodiceia já mostrava para a sociedade que era alguém que tinha um alto padrão financeiro, era alguém que tinha status, alguém que tinha poder. E, obviamente, essa fama deixava esse povo muito orgulhoso daquilo que produzia. Mas não só isso, queridos, Laodiceia também era reconhecido por sua escola de medicina. A escola de medicina, mais especificamente a parte de oftalmologia, ali era produzido um colírio que o solo pó produzia, misturado com óleo, fazia um colírio chamado colírio frígio, que ficava conhecido em todos os lugares, que era um tratamento específico para quem tinha problema de visão. Então, era muito comum nessa época, você lembra o quanto Jesus curou os cegos? As pessoas tinham muito problema de visão por causa do sol, que era muito intenso, e também pela falta de higienização.
Pessoas saíam de todos os lugares para ir para Laodiceia, para fazer esse tratamento. A cidade de Laodiceia, ela ocupava uma posição de destaque no mundo antigo. Ela era uma cidade privilegiada pela sua posição geográfica, pelos seus recursos naturais, pela produção de um produto especial, têxtil, que ninguém mais tinha, pela sua medicina avançada, pela sua tecnologia. E o incrível é que esses habitantes, eles conseguiam expressar todo esse orgulho, não só em elementos naturais, mas em sua própria espiritualidade. É fato que nós nos orgulhamos daquilo que a nossa cidade tem de bom. Eu não sei você, eu sou uma pessoa privilegiada por todos os lados. Primeiro que eu nasci em Maceió. E quem conhece Maceió sabe que é o Caribe do Brasil. Não importa se você é do Rio de Janeiro, você vai querer discutir sobre as suas praias, não tem condições. O Rodrigo, baterista, está lá e ele está, assim, encantado. Principalmente está encantado de comprar. Ele comprou 6 cocos por R$10. Ou será que foi $10? $10, né? Mas mesmo assim é muito barato, né, não? Eu estou achando que ele não quer nem mais voltar. Então, eu nasci num lugar onde as pessoas passam férias. E agora eu estou morando num lugar em que as pessoas também vêm de férias. Ou seja, dos dois lados eu estou privilegiada. E a gente gosta quando as pessoas gostam da nossa cidade, quando elas têm um tempo agradável na nossa cidade. Mas o fato é que quando nós olhamos para esse texto, aquilo que Jesus vai falar a respeito dessa cidade, nós começamos a entender que aquilo que eles tinham, os habitantes tinham, era muito mais do que uma admiração pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pela sua caminhada, mas o que eles tinham de fato em seu coração era a presunção. Os historiadores vão dizer que essa cidade foi completamente destruída com um terremoto muito comum nessa região no ano de 60 depois de Cristo. E o Império Romano vai até aquela cidade, oferece ajuda e eles recusam. Ele diz, não, nós vamos reconstruir a cidade com os nossos próprios recursos. Queridos, o que antes era uma satisfação legítima se transforma numa autossuficiência, uma confiança exagerada em seus próprios recursos materiais, em seus próprios recursos naturais. E essa forma de pensar, essa forma de agir, começou a ser expressa na vida espiritual daquela igreja. Aqui nós não estamos falando que não é bom obter riquezas, que não é bom obter tecnologia, estar dentro de um contexto de inovação. Mas o que isso faz com o nosso coração, o que isso deforma o nosso coração, ao ponto de acharmos que somos autossuficientes e não precisamos de mais ninguém e também não precisamos de Jesus. Quantas vezes no nosso dia a dia tentamos resolver a nossa vida, os nossos BOs, sem falar para ninguém, sem compartilhar com ninguém, ou porque tem vergonha, ou porque não quer que ninguém saiba, ou porque diz, não, eu vou dar um jeito, e nem ao menos você se põe na presença de Deus para dizer, Senhor, eu preciso da sua ajuda.
Quantas vezes em nossa caminhada nós nos colocamos sozinhos, naturalmente, por escolha própria. Não é que não tem ninguém que não queira te ajudar, mas é você que escolhe fazer essa caminhada solitária. E essa é a proposta de Cristo quando Ele envia o Espírito Santo para batizar pessoas, para formar um corpo, uma família de fé, para que você não caminhe sozinho. Essa é a ideia de Jesus, uma família de fé. Jesus, ele olha para a igreja de Laodiceia e ele começa a confrontar justamente os valores nos quais eles colocavam a sua confiança. E ele dirige para essa igreja a repreensão mais severa de todas as cartas. O que ele repreende nessa igreja é justamente o seu auto-engano. É um orgulho que leva à autossuficiência e a autossuficiência que gera um auto-engano. Uma autoimagem distorcida. Dizer, eu sou rico, eu tenho a melhor tecnologia da região, o meu colírio é conhecido, as minhas riquezas são conhecidas, as pessoas estão circulando aqui, pessoas que têm status, pessoas que têm poder. Eu não preciso de nada. Para essa igreja, Jesus vai dizer, no verso 15, eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que palavra dura. Quando nós pensamos naquele Jesus, paz e amor que as pessoas pregam. Quando nós pensamos em um Deus que é um Deus de amor. Olhar para essa igreja, veja bem, ele não está falando para pessoas que não o conhecem. Ele está falando para o seu povo. Aquele que um dia entregou a sua vida ao Cristo. Ele olha para essa igreja e fala assim, olha, eu conheço as suas obras. Eu caminho no meio da igreja. Eu sei quem vocês são. Eu sei o que vocês fazem. Eu sei como vocês pensam. Eu sei quem você é. Eu sei como você sente. Nós podemos ter fama de muitas coisas na região, em nossa comunidade, mas só, de fato, Jesus é quem conhece as nossas obras. É quem conhece aquilo que ninguém consegue ver. Aquilo que está dentro de nós, a nossa motivação real. E Jesus vai dizer para aquela igreja, eu conheço as suas obras. E ele vai usar cada elemento da sua história, cada elemento da sua geografia para comunicar a sua visão. Meus queridos, muitas pessoas perguntam assim, como ouvir a voz de Deus? Como eu sei que é Deus? E Deus está falando o tempo inteiro, onde nós estamos, na nossa casa, nas coisas que acontecem ao nosso redor, usando a nossa rotina, usando as coisas naturais da nossa vida para comunicar algo que Ele quer conosco. Jesus fala no dia a dia, porque Ele nos conhece. É difícil eu dizer para você como Jesus fala com você. Eu sei como Ele fala comigo. Eu sei como Ele fala. E, obviamente, nós temos uma noção geral do como Jesus fala conosco, que é através da palavra de Deus, através da oração, através de uma pessoa que vem falar conosco. Mas a experiência pessoal de relacionamento com Cristo
Só você quem sabe. E Ele vai usar as coisas da sua vida, coisas comuns, para comunicar. Aqui não é diferente. E Ele vai dizer, eu sei que você não é frio, nem é quente. E aí eu preciso falar um pouquinho mais, porque Ele usa essas palavras. Laodiceia, e consequentemente a igreja que estava em Laodiceia, estava na cidade, fica entre duas cidades vizinhas. A primeira delas, Hierápolis. E eu estive lá agora em junho. Pode colocar? Aí não. Olha aí eu, antes da minha calça rasgar, que foi nesse mesmo dia, um infeliz acontecimento. Hierápolis era super conhecida e ainda é nos dias de hoje. Mostra a outra foto. Olha que coisa linda. Isso daí foi a foto que nós tiramos, tá? Não é da internet, não. Nós tiramos isso daí. Isso são pedras de calcário que faz desse lugar ter águas termais. Então, até os dias de hoje, essa cidade ela é visitada por conta das suas águas. Águas que curam. Águas que pessoas vêm de longe para colocar doentes de problemas reumáticos para ali serem curados. Hierápolis fica a 10 quilômetros de Laodiceia. Águas termais, águas quentes. A outra cidade é Colossos. Colossos, de diferente forma, ficava aos pés de uma montanha enorme, com mais de 2.500 metros de altitude, o que faz desse lugar ter gelo na maioria dos meses do ano. E Colossos recebia aquelas águas degeladas até o seu local. Por isso, Colossos era sempre abastecido por águas refrescantes, geladas. Já Laodiceia, cidade rica, cidade famosa, tinha um problema. O problema é que ela não tinha águas através de fonte. Para que as suas casas fossem abastecidas, para que os animais fossem alimentados, para que os animais pudessem beber a água, para que houvesse irrigação naquele lugar, foi necessário construir aquedutos, passagens para que as águas viessem 10 quilômetros de Hierápolis, 16 quilômetros de Colossos. E qual era o problema? É que a água quente de Hierápolis, quando ela chegava a Laodiceia, ela estava morna. Já as águas refrescantes e gélidas de Colossos, quando andava os 16 quilômetros, chegava lá também morna. E aquela água ali ficava impossível de bebê-la. Você já tentou tomar um café bem morninho? Eu acho que em Laodiceia eu não ia ter problema. Mas aquela água era intragável. Aquela água, uma vez ingerida, dava ânsia, dava nojo. Jesus, ele vai usar isso. Ele vai usar esse contexto para dizer que essa água não tinha utilidade para beber. Dava ânsia, dava nojo. E que aquela igreja, apesar de ser rica, apesar de ser famosa, apesar de ter uma medicina avançada, apesar de ter tecnologia, apesar de ser inovadora, ele queria falar com essa igreja algo que ninguém estava falando. Porque a fama corria. Tudo que as pessoas viam era o que estava estampado. Era essa fama que corria. Jesus olha para aquela igreja e diz, olha, você é morna. Você é morna. Você é inútil.
você não serve para o propósito que você foi criado. Queridos, Jesus não está falando sobre água. Jesus está falando sobre espiritualidade. Espiritualidade, e ele não está falando com pessoas fora da igreja. Ele está falando para pessoas que fazem parte de uma igreja. Jesus está dizendo para essa igreja, o que você está fazendo? Com a posição privilegiada que eu te dei, o que você está fazendo com os recursos naturais que eu te dei? O que você está fazendo com o talento que eu te dei? Você está desperdiçando todo o recurso que eu entreguei na sua mão? Parece que você é cristão. Parece que você é povo de Deus. Parece que você ama Deus. Mas isso é só a aparência. Sabe por quê? Porque, de fato, a sua fé não causa impacto nenhum. Todo talento e todo dom que Deus entregou para você não causa impacto na vida de ninguém. Todo recurso que Deus deu para você, você está usando em seu próprio prazer, em seu próprio benefício. Você não está usando esse recurso para impactar algo que Deus quer que você faça. Você não tem sido transformado pela palavra. Por isso você não está transformando a vida de ninguém. Antigamente nós falávamos sobre católico não praticante. Hoje nós temos que abrir uma classe de evangélico não praticante. E parece tão fora, tão dissonante, tão contraditório você dizer que alguém que nasceu em Cristo, alguém que segue os passos de Jesus, porque você foi chamado não para ser evangélico, você foi chamado não para ser um crente, mas para você seguir os passos de Jesus. A palavra discípulo é um aprendiz de Jesus. Ou seja, a cada dia eu tenho um relacionamento com Cristo e começo a ser modelado por esse relacionamento. Então, eu sei quem é Jesus, mas eu sou apenas um simpatizante. Eu gosto dessa pegada mais moderna que a igreja evangélica tem. Eu gosto e é benéfico para mim estar no meio de pessoas, porque isso me traz, de uma certa forma, algo bom. Livra a minha consciência. Parece que eu estou fazendo a coisa certa. O que Jesus está dizendo para essa igreja, para esse povo, é que a vida deles não traz refrigério para a vida de ninguém, nem traz cura para a vida de ninguém. O que ele está dizendo para essa igreja é que essa igreja, ela tem Bíblia, mas não lê. Ela vai à igreja, mas ela não cultua. Ela olha o celular, ela está pensando naquilo que está lá fora. Ela tem recursos, mas ela não tem missão. Não tem propósito de vida. Não existe. O propósito de vida é ganhar dinheiro e pagar conta e ponto final. Nós estamos vivendo desse jeito e estamos querendo carregar a marca de Cristo no peito. Queremos vestir uma camisa dizendo 100% Jesus. Queremos colocar um adesivo no nosso carro dizendo pertence a Jesus, foi Jesus que me deu. E vamos criando esses clichês de crente,
falando como crente, mas, na verdade, Jesus olha para nós e diz, olha, vocês estão mornos, e mornidão é inutilidade, a sua vida não está impactando ninguém. Tem talentos, tem dons, tem recursos, tem Jesus. Mas é morno. Queridos, não fiquem com raiva de mim, não. Porque essas são as palavras de Jesus. Essas são as palavras do amém, do soberano, da testemunha fiel e verdadeira. Ele não falaria para nós, no dia de hoje, algo que fosse mentira. Porque tudo em Cristo é verdade. O que Ele quer de nós não é nos colocar numa posição de humilhação para que lá fiquemos. Não é nos encostar na parede, nos criticar e deixar por isso mesmo. O convite de Jesus nessa noite de hoje é um convite para a transformação. É para que você seja desperto enquanto há tempo. Ainda existe tempo. Que perigo! Você está imerso numa zona de auto-engano. Você achar que é aquilo que você não é. Aquilo que Cristo olha para você e diz, olha, as pessoas podem até dizer, mas você não é não. Passa perigo de passar toda a vida enganando-se a si mesmo, fundamentando os seus valores em aparência, em performance, em religiosidade, em coisas que parecem coisas de cristão, mas que, na verdade, você nunca teve um encontro real com Jesus e esse encontro prevaleceu, você perseverou nessa caminhada, porque, queridos, o chamado de Jesus para nós é crescermos nesse relacionamento cada vez mais. Uma vez você conheceu, você agora vai crescer. Quando você cresce, você compartilha. Isso é ser um cristão frutífero. É você compartilhar essa fé. Já imaginou? Termos aqui 70, 80, 90 anos de idade. Chegarmos um dia na presença de Jesus. Jesus olhar para nós e dizer, olha, você investiu toda a sua vida na direção errada. Você investiu toda a sua vida. Você gastou o seu tempo, o seu recurso, o seu talento em coisas que não era para você fazer. Você já imaginou? Cristo faz esse alerta no Sermão do Monte. Lá em Mateus 7, 22 e 23, ele vai dizer assim, muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Queridos, ele está falando isso daqui para pessoas que creem que são servos do Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. E eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Não importa se nós vamos ao prédio da igreja todos os domingos, se vamos às conferências mais bombadas da cidade, se nós compramos o devocional Café com Deus Pai e postamos na rede social, e acendemos uma vela para ficar mais estético,
Um dia nós estaremos na presença do Senhor, isso é uma coisa certa. E Jesus, ele vai separar aqueles que são seus daqueles que não são. Perigo do alto engano. No verso 17, ele diz: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha que visão distorcida, não só daquele povo, mas de todo mundo que o admirava. As pessoas admiravam essa cidade ela se orgulhava de ser rica, de ter bancos fortes, de ter ouro, metais preciosos. Jesus vai chamar essa cidade, e essa igreja que está nessa cidade, de miserável, digno de compaixão e pobre. Que perigo é de nós estarmos olhando para a nossa vida com as lentes equivocadas. A cidade que era famosa por ter um colírio especial que curava a visão física, Jesus diz que essa igreja era cega. Ela via com olhos naturais. É tão difícil nós fazermos um planejamento anual daquilo que nós vamos fazer como igreja. Como é difícil. Achando que podemos administrar aquilo que é do Senhor, é muita confiança sua confiar em mim. Obrigado pelo voto de confiança. Mas como igreja nós precisamos orar juntos, para pedir a direção do Senhor, para investirmos nosso tempo, recursos, talentos, naquilo que é do Senhor. Porque podemos estar cegos, achando que estamos fazendo algo muito grandioso, que Jesus vai se alegrar. Quando, na verdade, Ele não se alegra com nada disso. Não se alegra tanto assim como a gente acha com estética. Não se alegra tanto assim com grandes conferências. O que importa é se a presença dEle vai estar no lugar. Se Ele é o motivo real de estarmos fazendo aquilo que estamos fazendo. Porque todos os domingos nós abrimos esse prédio, porque juntos decidimos compartilhar as nossas finanças e investir nesse lugar, num aluguel, e fazer tudo aquilo que nós fazemos. Que a nossa motivação única seja Jesus, seja proclamar a sua palavra, proclamar a sua verdade. Não importa se talvez não sejam palavras das quais a maioria das pessoas gostariam de escutar, mas são palavras de vida, são palavras da verdade, são palavras que você não vai ter do que se arrepender, porque você está atento à voz do Senhor. A cidade que se envaidecia de vestir o mundo com sua lã preta, rara, especial, não percebia que a sua igreja, espiritualmente, estava nua, envergonhada, diante do Senhor. Isso nos mostra muitas coisas. Mostra que nós gastamos a vida perseguindo coisas que não são os valores do reino de Deus. Meus queridos, todos os dias, essa cultura nos empurra a ideia de que para você ser alguém, para que você ser relevante, você precisa conquistar, você precisa
Você precisa ter um carro bacana. E essa cultura, ela vai empurrando e ela vai moldando a sua vida, ela vai moldando as suas escolhas. Não é raro nós vermos pessoas se despedindo aqui desse lugar, porque ali tem uma oportunidade melhor. E quando se fala de oportunidade melhor, está sempre falando sobre dinheiro. Sempre. Mas será que naquele lugar a sua família vai ser alimentada espiritualmente? Será que aquele lugar é bom para a vida emocional da sua família? Jesus, ele vai nos lembrar que a verdadeira segurança não está na conta bancária, não está na quantidade de bens que nós possuímos, mas que está na sua presença. A maior herança que nós podemos deixar é um legado de amor para a nossa família. É um propósito, uma missão, uma direção de vida para os nossos filhos. São tesouros acumulados no céu. Eu quero finalizar. Efésios 2:10 vai dizer: porque somos criação de Deus. Eu e você somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, com um objetivo. O texto vai dizer que é para fazermos boas obras. Existe um objetivo pelo qual o Senhor nos criou. Você não é fruto do desejo apenas do seu pai e da sua mãe, mas você nasceu no coração de Deus. Todos os tecidos do seu corpo, todas as células, as suas características, a sua personalidade foi formada para cumprir um propósito destinado por Deus. O texto vai dizer que essas boas obras Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Existe um propósito na nossa vida. E o texto vai finalizar dizendo, verso 18, eu dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, caráter de Cristo. Compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está nos dizendo aqui que Ele é a fonte de tudo. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo. Todas as bênçãos celestiais já foram preparadas. Aquilo que Deus preparou para o seu povo, nós não podemos alcançar com a nossa mente humana. E o convite de Jesus é esse. Ele termina dizendo: olha, eis que eu estou à porta e bato. E o texto no original vai dizer que é uma batida contínua. Ele continua insistindo, ele continua tendo esperança de que você, em algum dia, e pode ser hoje, você abra essa porta. E ele continua dizendo assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Queridos, eu quero dizer para vocês que ele começa falando que está à porta da igreja. Ou seja, era uma igreja que se movia, que fazia todas as coisas, mas que deixava Jesus Cristo do lado de fora. Não passava de uma ideia humana. Ele começa no coletivo, mas quando ele faz o apelo, ele vai para o pessoal. Ele diz assim: olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Perceba que é alguém. Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa se é branco ou preto, se é rico ou pobre, não importa se tem documento ou se não tem documento.
se tem uma profissão, se tem estudo ou se é analfabeto. Não importa se tem uma boa fluência verbal. A igreja é para todos. A presença de Jesus é para todos. Não há nenhuma acepção de pessoas nesse convite de Jesus. Cristo promete entrar a qualquer um que abra a porta. Mas mais do que isso, Ele entra, Ele senta na mesa e Ele ceia com você e você ceia com Ele. Um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. Você abrir a sua vida e dizer: Jesus, entra no meu coração, me tira dessa mornidão espiritual, me faz ser alguém diferente, que a minha vida tenha um impacto nas pessoas que estão ao meu redor. Eu queria pedir para você fazer uma análise agora da sua vida. Não importa quantos anos você tem, mas olha ao seu redor. Olha o caminho que você tem traçado. Agora olha para trás. Qual é o rastro que você tem deixado? O bom perfume de Cristo está nesse rastro. Onde você passa, você faz diferença na vida das pessoas. Onde você passa, Cristo pode ser e deve ser proclamado na vida dessas pessoas. Existe um convite. Não gaste a sua vida vivendo de aparências. Não gaste a sua vida escolhendo as coisas naturais, aquelas que você pode ver com seus olhos. Mas gaste cada célula do seu corpo, cada segundo da sua vida na presença desse Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Jesus está batendo a porta. E agora a resposta é sua. Em nome de Jesus.